Seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália e neste vídeo eu quero bater um papo com relação à palavra respeito. Tem um vídeo aqui no meu canal chamado Como Respeitar o Próximo e neste vídeo eu trouxe a etimologia da palavra respeito e dei alguns exemplos de como podemos aplicar a palavra respeito com relação ao nosso próximo. Contudo, como o respeito é algo primordial para que haja uma harmonia no mundo, para que realmente o verdadeiro amor se faça presente, então eu resolvi gravar este vídeo falando um pouquinho mais sobre a palavra respeito. Eu percebo que a maioria das pessoas, quando vão utilizar a palavra respeito, elas usam ela visando uma aprovação para aquilo que elas estão fazendo ou querendo que as pessoas simplesmente não se incomodem com o que elas estão fazendo. Por exemplo, suponhamos que eu esteja tendo uma determinada atitude e você não é muito a favor da minha atitude. Eu, na ânsia de querer me autodefender, vou simplesmente falar para você, fulano, é assim, você tem seus gostos, eu tenho os meus, tem que respeitar. Veja que isso é algo que muitas pessoas fazem. Falam da palavra respeito, pedem respeito, visando mais ou menos assim, ó, você faz o seu, eu faço o meu e ninguém se intromete. Só que, se você não assistiu o vídeo Como Respeitar o Próximo, então eu vou trazer um resumo do que realmente significa a palavra respeito. Respeito tem a ver com darmos atenção para aquilo que nos é apresentado. E dar atenção nem sempre vai resultar em uma aprovação. Até porque quando damos atenção para algo, seja uma informação, seja uma ação, o ato de dar atenção significa que vamos examinar aquilo. Realmente estamos prestando ali a atenção, estamos ponderando sobre aquela informação ou estamos investigando aquele ato. Isso tem a ver com dar atenção. Você não vai simplesmente ignorar ou apoiar algo sem dar atenção antes. A atenção é algo fundamental e respeito é justamente isso, o ato de darmos atenção. E quando vamos examinar uma atitude, uma ideia, qualquer coisa, quando vamos exercer esse exame com atenção, ou seja, quando vamos exercer o respeito, isso não significa que a conclusão que vamos tirar vai apoiar o outro. E é aí o ponto que muita gente entra em atrito, porque a maioria das pessoas querem aprovação. Elas querem que as pessoas concordem com elas, apoiem elas, entendam o lado delas. E a pessoa tem que entender que, em primeiro lugar, a gente tem que se entender. Mais do que querer que alguém nos entenda, nós deveríamos nos entender em primeiro ponto. E em segundo lugar, nem tudo que a gente pensa, acredita e exerce realmente contribui para uma harmonia no ambiente. Daí a importância da comunicação, do diálogo. Às vezes as pessoas falam, é só conversar que tudo resolve. Depende. Tem pessoas que não conseguem nem conversar, elas já partem para a violência, partem para a ignorância, porque elas têm o hábito de conversar visando o quê? Que a outra pessoa que ela conversa vai concordar com ela. E nem sempre é assim que funciona. Conversa, diálogo, não significa que são duas mentes ou mais mentalidades ali juntas, visando concordar umas com as outras. A verdadeira essência de uma conversa, o verdadeiro objetivo de um diálogo é a exposição de ideias para que todos investiguem estas ideias a fim de chegar em um denominador comum que seja benéfico para todos e não para uma única parte. Então, a palavra respeito, ela é muito usada. Muitas pessoas até exigem isso, só que se esquecem de aplicar esta palavra da maneira correta. Tem pessoas que usam a palavra respeito para defender gostos pessoais, desejos pessoais,
e até mesmo desequilíbrios. E aí quando alguém vai trazer uma informação mostrando que, olha, isso que você está falando, isso que você está promovendo, isso daí tem a ver com isso, assado, nananana, mostrando para a pessoa que a coisa é ruim. Aquilo que ela pensa que é bom, na verdade é ruim. Mas a pessoa, por não enxergar aquilo e por gostar daquilo que faz, ela vai querer se escorar no significado errôneo da palavra respeito. E aí onde vem essas frases. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, tem que respeitar. Não é assim que funciona. Se respeito fosse isso que as pessoas ensinam por aí, se respeitar o outro é achar que cada um tem um ponto de vista e está tudo bem, então não haveria necessidade de existirem leis no planeta. Afinal de contas, as pessoas estão fazendo aquilo que elas acham que tem que fazer, por que não respeitar? Se as pessoas realmente acreditassem que respeito é isso, cada um tem um ponto de vista e temos que respeitar, elas não iriam criticar as pessoas que cometem adultério, que cometem assassinato, que cometem roubo, furto. Afinal de contas, essas pessoas estão agindo de acordo com a mentalidade delas. Tem que respeitar. Só que não é assim que funciona. Quando entendemos verdadeiramente o que significa respeito, quando compreendemos que respeito é o ato de examinarmos as coisas com atenção, aí sim vamos tirar uma verdadeira e plausível conclusão. É onde vemos que não, isso que você faz, isso que você promove, na verdade é crime. Crime é passível de punição, não tem que respeitar. Olha, isso que você está tentando introduzir na sociedade vai ocasionar um desequilíbrio sexual, vai ocasionar confusão mental. Não, não é uma coisa que eu vou apoiar e ponto final. Tem coisas que a gente não deve apoiar para querer agradar alguém ou para não querer perder a amizade, porque às vezes muitas pessoas fazem isso. Às vezes para não se indispor com alguém, para não criar um clima em determinado ambiente que se encontra, elas navegam naquela onda. Só que é 1000 vezes melhor estar sozinho, mas agindo com a consciência certa, do que estar numa multidão sabendo que aquilo que se apoia não faz sentido, não é louvável. Então temos que ter coragem. Quando investigamos um assunto e vemos realmente o que ele está proporcionando, temos que ter a coragem de dizer isso eu não apoio, ou isso eu apoio, mas com consciência. Respeito é uma coisa que não usamos como uma autodefesa. Olha, fulano gosta de A, eu gosto de B, tem que respeitar. A gente só tem que respeitar nesse sentido de está tudo bem, cada um com o seu, desde que a gente tenha examinado aquilo que é apresentado e a gente constate que aquilo não está realmente ocasionando dano nenhum na sociedade, no ecossistema, em tudo. Então, respeito não é uma coisa bobinha que a gente sai falando assim pelos quatro cantos, não é uma coisinha tola que a gente sai ensinando por aí. Respeito é uma parada séria pra cacilda. Respeito e amor andam lado a lado e são as palavras mais jogadas ao vento do que outra coisa. É muita teoria e pouca prática. Só que muita teoria e pouca prática, e ainda você pensa que a teoria é a correta? Não. Além de ser muita teoria, é muita teoria distorcida, o que é o pior. Porque as pessoas já não têm como praticar algo certo vindo com uma teoria errada. Então você imagina, deu merda, entendeu? Então tem que analisar. Quando eu fui investigar sobre esse significado da palavra respeito e fiz essa pesquisa acerca da etimologia e tudo mais, foi quando eu montei o vídeo Como Respeitar o Próximo. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e no final deste vídeo aqui. É muito bom você assistir ele, você vai entender muito mais do que eu estou dizendo. Mas as pessoas, elas não veem o respeito como realmente é. Elas usam essa palavra para se colocar em um patamar de autoridade, para se colocar como uma defesa, e não é bem assim que funciona. É que nem no meio familiar.
entre a relação entre pais e filhos, por exemplo. Às vezes, os filhos vão questionar os pais acerca de uma informação que eles deram, ou até mesmo uma ordem, que os filhos viram que, mano, isso não faz sentido. Só que quando eles vão refutar os pais, quando eles vão questionar, o pai e a mãe, movido pela ignorância somada com o autoritarismo, já chega falando: ó, seguinte, me respeita que eu sou teu pai. Me respeita que eu sou tua mãe. Cara, o filho só perguntou. Perguntar não mata ninguém, perguntar não arranca pedaço. É um direito nosso questionar aquilo que nos é apresentado. É um direito nosso questionar as ordens que estão sendo dadas. Porque tem coisas que não fazem sentido. Só que quando a gente vai questionar e as pessoas se valem disso, me respeita porque eu sou isso ou assado, daí a gente já vê que a fulano não entende nada de respeito. Porque se entendesse, saberia que é pelo fato de estarmos respeitando é que estamos perguntando. Ou seja, o filho deu atenção, o filho investigou a informação que foi dada e por ver que havia uma contradição, ele partiu para o questionamento. Ele está mais é que respeitando tudo ali. Porque só uma pessoa que respeita consegue fazer isso. Examinar uma informação e se detectar algo de errado, vai questionar. Mas a ignorância cega o entendimento. E aí, ainda mais, a ignorância somada com o autoritarismo, a merda tá feita. E a gente vê isso no meio social, no meio familiar. Não é todo mundo que tem rótulo grande, status grande que está fazendo a coisa certa. Tem que questionar sim, tem que perguntar sim. Se a gente está percebendo, se estamos exercendo o verdadeiro respeito, automaticamente vamos perceber quando alguma coisa é boa e quando não é. E não somos obrigados a acatar as coisas. Temos a liberdade de questionar. E se a gente não lutar e não se esforçar para manter essa liberdade, aí a coisa vai ficar pior do que você pode imaginar. Então, respeito é uma coisa que a gente tem que exercer primeiramente conosco, ou seja, o autorrespeito, que significa uma autoobservação, autoatenção, para que realmente vejamos o que queremos fazer, o porquê queremos fazer. Será que isso que queremos fazer não vai ocasionar um dano, não vai semear discórdia, não vai denegrir os bons costumes? Enfim, temos que examinar. Temos que ter autorrespeito conosco. Será que aquilo que queremos fazer não é algo que denigre a nossa moral? Não é tudo que passa na nossa cabeça que a gente tem que executar. Em primeiro lugar, não somos os pensamentos. Já começa por aí. Então, antes da gente se identificar com algum pensamento, isto é, antes de darmos a luz para eles, antes de colocarmos algum deles em prática, temos que exercer o autorrespeito. Temos que ter atenção, temos que investigar. A gente não é o pensamento. Então, veio algum pensamento, veio alguma coisa na nossa mente, temos que examinar aquilo. O porquê aquilo está vindo, o que aquilo pode me ocasionar de bom e de ruim. Não simplesmente sair fazendo. Nem se a maioria das pessoas falar que é para fazer. O ser humano, ele tem muito disso, e isso eu já percebi. Às vezes as pessoas, elas só dão crédito para coisas quando elas veem que a maioria está falando aquilo. E nem sempre a voz da maioria é justa. Lembra da história de Jesus e Barrabás. A maioria pediu Barrabás. Eles foram injustos. A maioria, muitas vezes hoje, na nossa época, ela grita e quer defender algo que, na verdade, não é bom. Uma coisa que esses dias me chamou a atenção, mandaram para mim um trecho, um short aqui do YouTube, onde a Anitta falava que ela é a favor da liberação das drogas. Como ela, milhares são a favor. A maioria está querendo essa causa. A maioria quer vencer isso. Mas uma pessoa minimamente inteligente, mínima do mínimo, minimamente inteligente, primeiro que ela nem teria criado esses tipos de entorpecente. Segundo que ela jamais usaria esse tipo de entorpecente, que a gente chama de drogas. Cocaína, crack, maconha, outras aí que não conheço tudo, desse meio podre, eu não conheço quase nada. Primeiro que eu nunca passei por isso,
e segundo que as pesquisas são muito óbvias e aquilo que a gente vê no dia a dia é muito claro do fim que leva as pessoas que se metem com isso. Mas o pouco que eu sei é que essas porcariadas toda não promove nada de útil. Mas pessoas minimamente inteligentes sabem disso. Pessoas que não exercem inteligência, pessoas que não usam a capacidade de reflexão que foi dada para os seres humanos, elas simplesmente querem defender causas, querem apoiar causas que na verdade só vai gerar merda. Já é uma merda sem ser legalizado, quem dirá sendo. Mas pessoas que não têm um pouquinho de inteligência, elas acabam falando coisas das quais elas não têm dimensão do que estão falando. Ou seja, não exercem o verdadeiro respeito. Não exercem. Uma pessoa, quando ela entende o significado da palavra respeito, ela vai entender que nem sempre vão concordar com ela, nem sempre vão apoiar ela. E aí tem que ver se não estão concordando, se não estão apoiando ela, porque realmente aquilo que ela promove é uma bosta, ou se é porque aquilo que ela promove cutuca o vespeiro. Eu falo por experiência própria. Já teve pessoas que criou uma certa antipatia comigo, não é porque aquilo que eu falava era ruim, é porque aquilo que eu falava e estava ensinando, como ensino até hoje, incomodava o ponto que a pessoa defendia. Ele ia contra aquele desejo pessoal da pessoa que na verdade não era tão bom assim. É a mesma coisa. Você acha que uma pessoa que é alcoólatra vai gostar de ouvir alguém falar contra a bebida alcoólica? É um raciocínio básico. Você acha que uma pessoa que está vivendo em adultério vai gostar de ouvir um ensinamento que é contra o adultério? Lembre de João Batista. Vamos pegar na letra a passagem de João Batista, porque quem me conhece sabe que eu vejo as coisas da Bíblia de uma maneira um pouquinho diferente, mas vamos se atentar na questão histórica, né? João Batista foi e se ferrou lá, porque foi desnudar o cara lá que estava traindo, estava em adultério. Ninguém gosta. Quando as pessoas ouvem informação que cutuca a ferida, a pessoa, se ela puder te esganar, ela vai te esganar. Só que eu penso o seguinte, se exercemos o respeito, se realmente examinamos algo com atenção e detectamos que aquilo não é bom, não é certo, a gente tem que se posicionar. E quando eu digo se posicionar, não estou falando pra gente sair dando nome aos bois. Não, fosse fulano de tal, fulano ciclano, beltrano faz isso. Não estou falando disso. Eu estou falando que vamos falar a respeito dos atos, que nem o ato do adultério. Aí quem pratica adultério, o problema é da pessoa, a gente trata do assunto. Tanto é que tem uma coisa que eu tenho comigo forte. Uma vez até escrevi isso na rede social há muito tempo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não falo de pessoas, eu falo dos atos das pessoas, começando pelos meus. Porque pessoas, eu sei que elas podem mudar. Então, eu não vou falar de uma pessoa que roubou hoje. Ela roubou, eu vou falar contra o roubo. Eu não vou falar da pessoa que roubou. Porque hoje ela roubou, amanhã ela pode não roubar mais. Lógico, ela vai ter a devida punição dela por conta do ato dela, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Nada mais justo. Mas eu não vou perder meu tempo falando da pessoa, eu vou falar do ato. E aqui no nosso planeta existem muitos atos bons, mas também há milhares de atos ruins. E quando eu me atenho a tratar de um tema, de um assunto, eu foco nos atos. Também costumo focar nas ideias. Gosto de também examinar os pensamentos, as ideias que são jogadas aí no ar, a fim de realmente investigar até que ponto aquilo é bom ou até que ponto aquilo é ruim, só que está camuflado de bom. Então, é realmente o respeito mesmo, respeito pelas informações, respeito pela vida, respeito pela humanidade. Realmente é exercer o respeito, porque se a gente não exercer essa investigação, se a gente não examina as coisas com atenção para depois chegarmos a uma conclusão, a gente vai continuar seguindo esse fluxo,
A gente vai continuar usando a palavra respeito como uma autodefesa para os nossos desejos e gostos pessoais, e não é esse o caminho. Não é isso que a palavra ensina. Não é isso. Ao longo dos anos, as palavras foram perdendo muito do significado original delas. E aí cada um foi adotando o significado que mais lhe convém. Mas, graças à internet, temos a oportunidade de fazer pesquisas acerca das coisas. E quando eu fui pesquisar sobre a palavra respeito, foi aquilo que eu trouxe no vídeo como respeitar o próximo. E é o que eu estou tentando resumir aqui também. É dar atenção. E dar atenção nem sempre significa uma aprovação. Então daí a importância da gente auto-respeitar, realmente termos atenção aos nossos pensamentos, aquilo que estamos fazendo, o que queremos fazer, por que queremos fazer, e também exercer o respeito com tudo e todos que se fazem presente. Logo, dar atenção, não com o objetivo de concordar ou comprar aquilo que a pessoa está falando pra gente, apoiar ela. Não, não, não. Dar atenção. Conforme a gente vai dando atenção, a gente vai formular a nossa conclusão. Tem pessoas que chegam com uma lábia, tem uma persuasão do caramba para conseguir aquilo que quer. Tem pessoas que mudam até o semblante para conseguir aquilo que quer. Vem com uma persuasão forte para conseguir o que querem. Mas quando a gente está atento, a gente sabe que ali é camaleão, ali é serpente. E aí é onde a gente vê que, opa, não vou cair nessa trapaça alheia. Tem um ensinamento do taoísmo que diz isso. Cuidado para não se envolver nas trapaças alheias. É um ensinamento muito bom, muito bom. Porque por falta de respeito, ou seja, por falta de atenção, a gente se envolve nas trapaças alheias. Se envolve. Essas trapaças começam muitas vezes com os pensamentos, que eu já falei, não somos os pensamentos, logo eles são alheios. Às vezes a gente cai na trapaça dos pensamentos, caímos nas trapaças familiares, caímos nas trapaças sociais e por aí vai. Começa com a gente, mas depois vai indo, entendeu? Então é isso. Espero que você tenha entendido aquilo que eu tentei expor neste vídeo. Se você quiser agregar informações ou se você não entendeu alguma coisa, o espaço dos comentários está aí. E se gostou do que eu falei, se entendeu o que eu falei, peço que clique no botão do joinha. E se não for inscrito no canal, fica aqui o convite. Vem junto comigo para a gente continuar partilhando conhecimentos que possam agregar algum valor, algum desenvolvimento aí pessoal. E caso você já seja inscrito, fica aqui o meu agradecimento a você. Vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.